Fala, meu estudante, professor Marcos aqui, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Passo a Passo da Física para darmos continuidade à nossa série de resolução de questões aqui, né? Das provas do seletivo da Escola Militar Tiradentes aqui de Imperatriz, né? Mais conhecido como CMT. E estamos corrigindo as provas do ano de 2022, ou seja, do ano passado, estamos em 2023, certo? E estamos aqui, vamos corrigir hoje, né, a questão 30, né, do sétimo ano, a prova do sétimo ano, que para muitos é uma das mais difíceis, mas nós vamos ver que ela não é um bicho de sete cabeças, assim, se você conseguir interpretar direitinho. Então a questão diz o seguinte, ó, da rodoviária de São Luís saem 3 ônibus todos os dias que levam passageiros até a cidade de São José de Ribamar, a 27 quilômetros de distância. O ônibus da empresa A sai a cada 50 minutos, o da empresa B a cada 40 minutos e o da empresa C a cada 30 minutos. Exatamente às 6 horas da manhã, os 3 ônibus saem juntos da rodoviária. Sendo assim, a hora em que os 3 ônibus irão sair juntos novamente do mesmo local será. Esse irão aqui, pessoal, eu acho que é com AO, né? Ão, né? No futuro aqui está no passado, mas enfim, né? Vamos tentar ver esse detalhe. Talvez eu esteja até errado, mas tenho a ligeira impressão que isso aqui não está correto. Certo? E aqui estão as alternativas. Então, eu já deixei destacado aqui, ó, os dados mais importantes. Então, vamos lá. Então, os dados são os seguintes. O que é que ele diz? Ele diz que de São Luís saem para São José de Ribamar 3 ônibus todos os dias. Né? Um ônibus da cidade A, da empresa A, dizendo que sai a cada 50 minutos. A cada 50 minutos sai um ônibus da empresa A. E a cada 40 minutos sai um ônibus da empresa B e a cada 30 minutos sai um ônibus da empresa C. É o que ele diz, que exatamente às 6 horas da manhã, os 3 ônibus, olha, saem juntos da rodoviária. Então a pergunta é, a hora em que os 3 ônibus irão sair juntos novamente, será que horas? Então está aqui, né, tem as alternativas. E o que é que ele está dizendo, pessoal? Vamos matematizar isso aqui, né? O que é que ele está dizendo é o seguinte, ó. Ele está dizendo que o ônibus A, ok? O ônibus A, o ônibus B, certo? E o ônibus C, eles saem em determinado dia às 6 horas da rodoviária, certo? Todos eles saem juntos da rodoviária às 6 horas. E ele quer saber, depois de quanto tempo, que eles vão sair novamente juntos da rodoviária, certo? Como assim, pessoal? Nota, o que é que ele está dizendo é o seguinte, olha. Ó, da empresa A, né? A cada 50 minutos sai um ônibus da empresa A. Ou seja, se sair um ônibus às 6 horas, quer dizer que o próximo ônibus vai sair que horas? Às 6 horas e 50 minutos. Certo? Depois de mais 50 minutos, o outro ônibus vai sair que horas? Vai sair às 7h40. E assim sucessivamente. Então, a cada 50 minutos sai um ônibus da empresa A. O da empresa B sai a cada 40 minutos, não é isso? Então, se o primeiro saiu às 6 horas, o próximo vai sair que horas? Vai sair às 6h40. Ok? E depois vai sair outro que horas? Às 7 horas e 7 horas e 20 minutos, não é isso? Isso. 7 horas e 20 minutos. E assim sucessivamente. Ok? E o ônibus da empresa C, saindo às 6 horas, ele sai a cada 30 minutos. Então, o segundo ônibus vai sair às 6 horas e 30 minutos. O próximo, às 7, exatamente às 7 horas. Então, nota, pessoal, que as horas vão se passando. Mas vai chegar um momento em que eles vão sair os 3 juntos da rodoviária ao mesmo horário, como se fosse aqui às 6 horas. E ele quer saber que hora será essa, certo? Então, pessoal, o que nós temos aqui é o seguinte, certo? Vocês lembram de mínimo múltiplo comum, certo? Mínimo múltiplo comum? Então, deixa eu só dar um destaque bem aqui, tá bom? Mínimo múltiplo comum, pessoal, é um conteúdo muito importante. Nós temos uma série aqui no nosso canal. E o que é o mínimo múltiplo comum, certo? De 2 ou mais números. O mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números, pessoal, é um número, são os números, aliás, é o número
que ele é múltiplo desses dois ou mais números ao mesmo tempo, só que é o menor deles. Como assim? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o número 2, o número 4 e o número 6, e vamos destacar aqui os múltiplos desses três números. Né? O que é um múltiplo de um número? Um múltiplo de um número é aquele número que você obtém somando sempre a partir do 2, por exemplo. 2 é a um número, certo? A partir do 2. Como assim? Ó, o 2. Qual é o próximo múltiplo de 2? É o 4, que é o quê? 2 mais 2, que dá 4. E o próximo? 4 mais 2, ou seja, 6. E assim vai indo, vai sempre somando 2. Então, 8, 10, 12, 14, 16, e assim vai indo. Então, são infinitos números, não é isso? São infinitos números. Da mesma forma, por 4. Né? O primeiro é o 4 e você vai somando 4 daqui em diante. Então, por exemplo, o próximo é o 8, aí vem mais 4, né? 12, aí vem 16, o próximo é 20, 24 e assim vai indo. Beleza? Assim vai indo. Infinitos números. E o 6? É o 6, aí vem o próximo, 12. Aí qual é o próximo? É 18, não é isso? Próximo é o 24. Próximo é o 30 e assim vai indo. Então, nota que eu destaquei aqui os múltiplos desses três números. Okay? Só que nota o seguinte, se você for observar direitinho, você vai ver que tem alguns números que eles se repetem, né? Que eles são múltiplos tanto do 2, quanto do 4, quanto do 6. E o primeiro deles, pessoal, aqui é o 12. Olha. Nota que o 12 é múltiplo de 2, é múltiplo de 4 e também é múltiplo do 6. Ok? E tem mais números, isso aqui é só o primeiro deles, certo? Nota que o 16, por exemplo, ó, o 16, ele é múltiplo, múltiplo do 2 e é múltiplo também do 4, mas ele não é múltiplo do 6, certo? Mas vai ter números além do 12 que serão múltiplos, certo? Do 2, do 4 e do 6, certo? Só que nota, pessoal, nota o seguinte, certo? Mas qual é o que é mínimo múltiplo comum desses três números aqui, por exemplo? Bem, nota que há números, como eu falei, né? Há números que são comuns aos três ao mesmo tempo. Mas existe um deles que é o menor de todos, e é justamente o 12. Então, nota que o 12 ele é o mínimo, ele é o número que é múltiplo comum desses três números, mas é o menor deles. Portanto, o mínimo múltiplo comum, né? O famoso MMC, de 2, 4 e 6, pessoal, é o que? É o 12. Então, o 12 é o mínimo múltiplo comum desses números, certo? Agora a pergunta, professor, o que é que isso tem a ver? Pessoal, justamente tem tudo a ver. Nota que quando nós olhamos aqui para o nosso ônibus, nota que nós temos o que? Ele sai às 6 horas, né? Então, vai ter um mínimo múltiplo comum de quê? De 30, 40 e 50, né? Que vai ser um tempo. Você vai andar aqui, vai chegar um momento em que você vai andar a quantidade de horas que vai ser comum a todos eles. E quando bater essa quantidade de horas, vai bater em um determinado horário. E esse determinado horário é o horário que ele quer saber. Ou seja, é o horário em que eles irão sair todos juntos novamente da rodoviária. Ou seja, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, olha, se os ônibus eles saem pela primeira vez, né, ó, pela primeira vez juntos, ok? Que horas? Às 6 horas. Ele quer saber, às 6 horas. Então, eles querem saber qual a próxima vez, ou seja, a segunda vez em que eles vão se encontrar, em que horário. Então, vai ser o quê? Ó? Vai ser 6 horas mais o quê? O mínimo múltiplo comum de quê? De 30, 40 e 50.
Então, você vai somar às 6 horas o mínimo múltiplo comum desses três números. E quando você fizer essa soma, vai bater em uma dessas alternativas aqui, né? Pode ser às 10 horas e 10 minutos, pode ser, por exemplo, às 6 horas e 10 minutos, eu não sei, é uma delas aqui. E o nosso objetivo é encontrar isso, tá bom? Então, a pergunta, pessoal, como é que nós fazemos isso, né? Como é que nós fazemos isso? Ou seja, como é que nós calculamos aqui, ó? A vantagem aqui da tecnologia é isso, né? Qual é o mínimo, como é que eu faço para encontrar o mínimo múltiplo comum desses três números? A pergunta como é que eu faço para calcular o mínimo múltiplo comum desses três números? Bem, pessoal, primeiramente, o que nós vamos fazer é o seguinte, tá? Então, nós queremos saber aqui o mínimo múltiplo comum desses três. Primeiramente, nós vamos listar aqui esses três números, ó, 30, 40 e 50, e vamos fatorar esses três números, fatorá-los. Como assim, pessoal? O que é fatorar esses números? É dividir por números comuns. Só que esse caso aqui a gente vai dividir pelos números primos, certo? E o que são números primos? Números primos são aqueles números que só têm dois divisores. Por exemplo, aqui, ó, temos o 2, temos o 3, o 5, o 7, assim vai indo. São infinitos números primos. Então, nós vamos dividir esses três números pelos números primos em sequência. Começando pelo menor deles, que é o 2. Bem, como o 2? Então, colocamos o 2. Por que o 2? Porque há números que dividem o 2. Se não tivesse o 2, nós íamos para o próximo, que era 3, certo? Mas nota que todos eles são divisíveis por 2. Então, o 30 por 2 dá 15. O 40 por 2 dá 20. E o 50 por 2 dá 25. Certo? Mais algum deles, ou todos eles ainda dão por 2? Nota que o 15 não. O 15 não dá, mas o 20 dá. Dá 10. O 25 também não dá, nós repetimos. Ok? Ainda dá? Então continuamos. Porque o 15 não dá, mas o 10 dá, não é isso? 10 para 2 dá 5. 25 não dá, nós repetimos. Ok? Ainda dá? Não dá. Mas nota, vamos para o próximo, 3. Tem algum deles que dá por 3? Sim, o 15. 15 por 3 dá 5. O 5 não dá, nós repetimos. E o 25 também não dá, nós repetimos o 25. Mas nota que agora eles dão por 5, né? Isso não dá por 3, mas dá por 5. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1 também. 25 por 5 dá 5. Então, continuando, dá por 5. Então, 1. Você repete, 5 para 5 dá 1. Pronto, pessoal. Então, fatoramos, né? Dividimos esses três números por esses números aqui, ó. Né? Por 2, 2, 2, 3, 5, 5. Então, qual é a próxima etapa, pessoal? Qual é o próximo passo? O próximo passo agora, pessoal, nós vamos multiplicar todos esses números que dividiram esses três números aqui em sequência. Ou seja, o mínimo múltiplo comum vai ser dado pelo produto desses números. Como assim? Você vai pegar 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 à terceira, né? E multiplicar por 3 e por 5 ao quadrado, porque é 5 duas vezes. Pronto. O resultado dessa multiplicação será o nosso mínimo múltiplo comum. Então, ó, 3 ao quadrado quer dizer o quê? 3 vezes 3 vezes 3. Aliás, 2 ao quadrado quer dizer 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Repetimos aqui o 3. E agora 5 ao quadrado dá 25. Então, continuando, podemos multiplicar 8 vezes 3, que dá 24. E multiplicamos o resultado por 25. Então, pessoal, fazendo isso, nós vamos encontrar aqui, certo? Que o nosso mínimo múltiplo comum desses três números, deixa eu colocar para cá, ó, certo? Essa é a vantagem da tecnologia. Será igual a quanto? Será igual a 600. Então, o produto desses números vai dar 600.
mais 600 o quê? Minutos. 600 minutos. Certo? Então, o mínimo múltiplo comum desses três números dá, que são tempo, não é isso? Ó, dá 600. Só que nota, pessoal, que a nossa horinha aqui, ó, ela tá o quê, ó? Ela tá em horas, não é isso, ó? Então, nós temos que converter isso aqui em horas. Como é que nós transformamos minutos para horas, pessoal? Vou colocar bem aqui em cima, ó. É simples, você vai pegar os 600 minutos, ok? E dividir pela quantidade de minutos que tem uma hora. Tem uma hora, tem quantos minutos? 60. E o resultado disso aqui será em horas. Então, 600, nós podemos cancelar aqui, né? Cancela um zero em cima, um zero embaixo. Então, fica o quê? Fica 60 dividido para 6, que dá quanto? Dá 10. 10 o quê? 10 horas. Então, 600 minutos, pessoal, é a mesma coisa que 10 horas arredondado. Então, vamos destacar aqui embaixo. Certo? Então, o nosso mínimo múltiplo comum é 10 horas. Pronto, como eu disse, o que nós vamos fazer agora? Vamos somar o nosso mínimo múltiplo comum aqui, ó, a nossas 6 horas. Ou seja, a 6 horas, depois de quanto tempo eles vão se encontrar novamente? Depois de 10 horas. Só que é depois de 10 horas, pessoal, mas não é aqui, né? Mas é o que? É 10 horas somadas 6 horas. Ou seja, 6 mais 10 dá 16 horas. Portanto, os ônibus da empresa A, empresa B, empresa C, saindo às 6 horas, vão sair novamente juntos às 16 horas. Alternativa C. Certo? Então, nota que não é uma questão tão complicada, mas exige que você tenha um conhecimento claro do que representa mínimo múltiplo comum. Não basta só você saber calcular, pessoal. Não basta só você saber calcular MMC, que é muito simples, seguir aquele passo a passo. Você tem que entender o que representa, o que significa MMC, para você poder interpretar essa questão, interpretar outras questões parecidas que caem bastante, não só no seletivo da Escola Militar, como em vários conteúdos aí, assuntos, enfim, e demais provas. Então, você tem que ter o conhecimento disso, não basta decorar, tem que entender, tá bom? Então, é isso aí. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê um like aí, compartilhe com seus amigos, que nós vamos dar continuidade aqui resolvendo mais questões. Aí, detalhe, se você tem alguma curiosidade de ver, professor, eu vi aqui um vídeo, aqui uma explicação, mas achei muito rápido, não deu para entender direito. Aqui não, aqui nós fazemos passo a passo. Os vídeos ficam um pouquinho longos, mas nosso objetivo exatamente é esse, que o nosso canal é deixar bem claro, explicar o passo a passo e mostrar o que você precisa. Tá bom? Não é enxugar linguiça, não. Tá bom? Então, se você gostou, dê o like mais uma vez, se inscreva se você não é inscrito, compartilhe com seus alunos, se você é professor, com seus colegas, se você é aluno, ou então se você é pai, quer que seu filho entenda bem esse conteúdo de matemática e física, no nosso canal aqui nós detalhamos bem isso, tá bom? Então é isso aí, nos encontramos na próxima questão. E outro detalhe, comente aí embaixo quais questões vocês querem que nós comentamos aqui, né, resolvemos, e também que tipo de assunto que você quer ver aqui no nosso canal, tá bom? Então é isso aí, falou, valeu, fui!